Uma boa tarde aos ouvintes deste trabalho. Aqui quem está falando com vós é o pastor Fábio, mas o cantor Luciano. Eu venho aqui, mas o cantor Luciano, estamos no pico do Monte de Taipas, para que através deste trabalho, através do louvor que vai ser entoado e através da pregação que vai ser pregado aqui, o Espírito Santo ele possa transformar a tua vida. O Luciano agora vai trazer um louvor e eu tenho certeza que esse louvor que vai ser entoado ao Deus Todo-Poderoso, a você, meu amado, que está ouvindo este louvor, presta atenção na letra, que na letra do louvor o Espírito Santo já vai estar falando contigo. E Deus abençoe. Está louvando agora o cantor Luciano. Os sonhos de Deus na sua vida é maior do que os seus. Creia na palavra do Senhor, que Ele só tem o melhor para ti. Aleluia. É só tu. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele só quer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Ele só faz o melhor por ti. Aleluia. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Ele só faz o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Ele vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Aleluia. Acredito, sim, acredite. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. O impossível Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Eu creio que Ele já está trabalhando na sua vida. Deus só tem o melhor para ti. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o lugar que nós estamos aqui, um lugar lindo e maravilhoso. O câmera vai dar uma voltinha para mostrar para vocês o local que nós estamos, para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver.
Estou de volta, meus amados. Você entendeu o que Deus tem falado contigo através do louvor? O impossível. O que é o impossível, meu irmão, na tua vida? É aquilo que o homem e a mulher não faz. É aquilo que ninguém faz. É o que Deus vai fazer na tua vida. Preste atenção nesta pregação, nesta mensagem a qual eu vou trazer. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te convencer. Porque não sou eu que convenço. Quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo, assim como ele me convenceu. Mas o meu propósito, o meu único propósito de subir aqui, mas o cantor Luciano, ao pico do Monte de Taipas, é para trazer um louvor e uma mensagem, para que através da mensagem, através da palavra de Deus, a tua vida pode ser mudada e transformada. Porque eu vou dizer uma coisa, meu amado e minha amada: se não for pela palavra de Deus e o Espírito Santo não te convencer do pecado, ninguém mais muda. Ninguém mais muda a tua vida. Então pega a tua Bíblia aí e abra em Amós, capítulo 7. Amém? Amós, capítulo 7. Que diz assim: o Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da seca do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá, disse o Senhor. O Senhor está trazendo juízo aqui, né? Através de visões que o Senhor mostrou para o profeta Amós, ou seja, o profeta maior, que Deus ia trazer o juízo sobre aquele povo de Israel. Um juízo severo. Por quê, meus amados? Por causa do pecado. O povo vivia no pecado e não obedecia mais a palavra de Deus. Não fazia mais o que Deus mandava. Cada um vivia largamente e fazia da sua vida o que bem quer. Meus amados, não é diferente no dia de hoje. O que é que dá força à morte agir no meio da família? O que é que dá força para Satanás entrar no meio da família, agir, matar, roubar, destruir? É o pecado. Então, Satanás, ele age na vida das famílias de acordo com o querer e a vontade de Deus. É o juízo de Deus sobre toda a terra. Então o que acontece? Deus pegou Amós e mostrou esta visão, que ele haveria de mandar gafanhotos para destruir a semente da terra, toda a semente da terra. E se, Luciano, e se os gafanhotos destruíssem toda a semente da terra, o que aconteceria com a humanidade? Seria destruída também. Seria morto, toda a humanidade seria morto através do quê? Da fome, né? Porque não haveria semente, não haveria fruto, não haveria alimento, não haveria mais nada. Então os gafanhotos haveriam, por mandado de Deus, destruir toda a semente da terra e o povo morria de fome. É verdade, Luciano? O povo morria de fome? Meu Deus do céu! Tudo isso por causa do que, Luciano? Por causa da desobediência de Deus, é verdade? Por causa da desobediência de Deus para com o homem. Meu Deus, está vendo aí, meu amado? Por causa da desobediência de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Mas aí Amós rogou a Deus, né? Amós rogou, o profeta rogou, e Deus desistiu de fazer aquele mal. Mas Deus resolveu de novo, no versículo 4. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio de fogo. Por meio de fogo, Deus ia mandar agora fogo. E consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Olha aí. No versículo 5 diz: então eu disse, Senhor Jeová, cessa agora, como
se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Aí, Luciano, Deus resolveu mandar fogo na terra. Consumir a terra e tudo que há na terra com fogo. Quem resiste perante o fogo, Luciano, de Deus? Alguém resiste perante o fogo? Então Deus ia mandar fogo na terra. Então o profeta Amós, porque Deus haveria mostrado a ele visão, ele começou a clamar a Deus, né? E Deus se arrependeu desse mal. Aí Deus mostra outra visão para Amós. No versículo 7, mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Meu Deus, isso é forte. Então isso é sinal que Deus mostra a Amós a terceira visão, né? Já haveria mostrado a visão do gafanhoto, já haveria mostrado a visão do fogo, e agora Deus mostra para ele, o Deus Todo-Poderoso, em cima de um muro com um prumo na mão. Você está entendendo, meu amado? E Deus disse: olha, não passarei mais pelo meu povo, mas o meu prumo estará no meio dele. Isso é forte, hein? Agora você imagina, amado, presta atenção, você que está ouvindo esta mensagem. O Deus, o Todo-Poderoso, ele é o arquiteto de toda a criação. Ele que arquitetou. Concorda, Luciano? Ele que arquitetou toda a criação. Ele que planejou tudo, ele que arquitetou tudo. Ele plantou a família na terra, ele criou, ele fez, tudo foi feito por ele. Então ele é o Deus de toda a família e é o arquiteto de toda a criação. É verdade, Luciano? Então presta atenção. Você imagina um engenheiro, quando chega numa obra, está construindo um prédio, né? E ali o engenheiro coloca o mestre de obra, coloca os pedreiros para construir, para levantar os muros. E aí o engenheiro vem nessa obra de mês em mês. E chega lá nessa obra, Luciano, ele olha para as paredes. O que é que ele vai usar para ver se está certa? Prumo. Ele vai usar o quê? Prumo. É o prumo que ele usa? Quer dizer que na obra o engenheiro vai conferir toda a obra ali no prumo? É mesmo? Se está o quê? Certinho. Ou se está torto, né? Se está torto. Tá vendo, meu amado? O engenheiro chega na obra, né? Deixa lá, os operários trabalhando e o mestre de obra tomando conta. Aí o engenheiro vai fiscalizar e ver se a obra está correta, não é isso? Aí chega lá o engenheiro com o prumo e começa a meter prumo nas paredes. E se as paredes... Aí o engenheiro começa a pôr prumo nas paredes e as paredes estão tortas. Luciano, eu quero que você responda isso aí, você mesmo. O engenheiro pega o prumo e começa a pôr prumo nas paredes. E a parede está torta, está tudo torto na obra, Luciano. O que é que o engenheiro manda fazer? Manda derrubar. É mesmo? Com certeza. Manda derrubar tudo? Manda derrubar tudo. Eita, meu Deus. Isso é forte, isso é uma revelação, hein, Luciano? Isso é forte, hein? Essa revelação é forte, hein? Eita, meu Deus do céu. Imagina, Deus é o arquiteto, é o engenheiro de toda a criação, da família. Você sabia que esse engenheiro visita os lares? Ele visita para ver como é que está lá. É verdade? Verdade, com certeza. E a palavra diz que o prumo está no meio do povo, então ele veio com o prumo. Prumo. É verdade ou não é? Com certeza. Agora você imagina, meu amado, o Deus Todo-Poderoso, o arquiteto de toda a criação, chega com o prumo diante da família e vê a família torta. O que é que acontece? O que é que acontece? Se a família está torta, o que é que acontece? Está torto,
com certeza destruir. Né? Vai ser tudo destruído, Destruir, né? com certeza. É o que está acontecendo no meio da família hoje? Por isso que está muito famílias destruídas, Lares casamento, destruídos, filho não respeita pai, mãe, tudo destruído. filho contra pai, pai contra filho, Porque está tudo fora. tudo fora do plano. Você está vendo, minha amada? Você está vendo, meu amado? Realidade. O prumo está no meio do povo. O prumo está na terra dos viventes. Hã? Deus diz, olha, não andarei mais por ela, não passearei mais por ela, mas meu prumo está lá. Hã? O meu prumo está lá. Mas o Espírito Santo de Deus, a qual foi deixado aqui na terra, ele visita as famílias. E as famílias, se estiver fora do prumo, Luciano, acontece o quê? Destruição. Não é verdade? Então o que é que acontece? Eu fiz uma ilustração através de uma obra a qual está ali os operários trabalhando, a qual o mestre de obra está tomando conta e o engenheiro aparece nesta obra uma vez por mês. Então eu fiz uma ilustração de que se a obra não está perfeita diante do engenheiro, ou seja, ele manda derrubar tudo. Assim, meus amados, é Deus. Deus, o Espírito Santo de Deus, tem entrado nos lares, tem entrado nas famílias e tem vindo famílias vivendo largamente. Faz da tua vida o que quer. O que deixa a vida fora do prumo, Luciano, é o pecado. É o pecado. O pecado deixa a família destruturada. Deixa a família, Luciano, fora do prumo. Aí Deus envia quem para avisar para essa família primeiro, antes da destruição? Deus envia os profetas. Deus envia os mensageiros para falar com essa família. Olha, se conserta, se coloca na posição, porque você está no pecado. Aí a pessoa não dá ouvido. Aí o que acontece? O Espírito Santo já tem enviado. Quando ele vai até essa família que olha através do prumo que está torto, o que acontece, Luciano? Destruição. Aí é o que você vê, meu amado: morte, destruição e miséria. Porque a família não tem dado mais ouvido à palavra de Deus. O que é que Deus traz nesta tarde para a minha vida e para a tua vida? Que eu e você, meu amado, viemos ficar no prumo perante ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então Deus, no versículo 7, vou ler de novo, mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha o prumo na sua mão. Sabe o que é que Deus está falando para mim e para ti? Que Ele quer prumo. Que eu e você tem que ficar no prumo perante Ele. Fora do prumo que deixa é o pecado. O pecado deixa a minha vida e a tua vida fora do prumo. Então isso é um alerta, é um despertamento espiritual para a minha vida e para a tua vida. Para que eu e você viemos acordar e fazer a vontade de Deus. No versículo 8 diz assim: e o Senhor me disse: vês tu, Amós? Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. O prumo está aí, meu irmão. O prumo está no meio do povo. O prumo está na terra dos viventes. O Deus Todo-Poderoso, o arquiteto, o que arquitetou, o que planejou, o que criou, está lá sentado no trono deles. Está lá sentado no trono, a governar o mundo, porque ele já colocou esse prumo na terra. Mas na terra tem os profetas, tem o Espírito Santo, para trazer uma palavra para a minha vida e para a tua vida, para que eu e você, através da palavra, viemos nos consertar diante da presença de Deus. Lamentação, capítulo 2, versículo 8. Abra a tua Bíblia aí. Lamentação, capítulo 2, versículo 8. Lamentação, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: e intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel
não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. Meu Deus, o muro e o antemuro representam o povo de Israel. E Deus destruiu aquele povo. Deus permitiu a destruição. Sabe por quê, Luciano? Porque o povo não dava mais ouvido à palavra de Deus. O povo ouvia os profetas falar, mas não acreditava. O povo, Luciano, se corrompeu pelo pecado. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Eu vim trazer uma palavra para você, para que você venha entender que o que está acontecendo na terra dos viventes não é por uma causa, é tudo permissão de Deus. É tudo permissão de Deus. Para que não venha acontecer na tua família, dentro da tua casa. Irmão, venha se colocar no prumo e se consertar perante ao Deus Todo-Poderoso, para que o mal não venha alcançar a tua vida e a vida da tua família. Não é verdade, Luciano? O senhor estava falando, né? O povo na época não ouvia os profetas. E hoje não é diferente, né? As pessoas não escutam mais, não ouvem a palavra de Deus. Quantos profetas falam, quantos profetas estão aí na televisão, no rádio, falando e as pessoas não dão ouvido. Bom que as pessoas devem ouvir a palavra de Deus. Se der ouvido, vai haver transformação. Se der ouvido, há transformação. E Jesus salva. Está vendo, meus amados? Se der ouvido a palavra de Deus e colocar em prática, tudo dá certo, né? Não é verdade? Que é isso que Jesus quer, né? Que nós busquemos conserto, busquemos a Jesus, ou dar ouvido à palavra de Deus, dos seus profetas. É isso que a palavra diz. E se fizermos isso, não vai haver destruição. E é o importante, né? Quando a gente está na presença de Deus, buscar o conserto de Deus, porque não é nós que vai fazer você se consertar. Não sou eu nem o pastor Fábio, mas a palavra de Deus. É o que você escuta, que você está ouvindo agora através da boca do profeta, é que vai haver um conserto na sua vida. O Espírito Santo vai falar aí dentro de você e você vai viver o melhor de Deus. Não é verdade? Não é, pastor? Opa, com certeza. Olha lá o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Está aqui 2 profetas. Cantor, Luciano, pastor Fábio, mas é 2 profetas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: crê no Senhor e nos profeta e prosperarás. Ah, não entendi, pastor, vou ler de novo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pode olhar lá na sua Bíblia. Crê no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, crê nos profetas e prosperareis. Aleluia. Então, se você crê nessa ministração da palavra, a tua vida já vai ser abençoada e transformada. É verdade, Luciano? Você vai ser uma pessoa próspera. Eita, você glória vai de viver Deus. o melhor de Deus na sua vida. Eita. É o que o louvor falou. O sonho de Deus é melhor que os meus. Oh, glória, então, aleluia. Dar ouvido à palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos dar ouvido o que os profetas de Deus falam, porque Deus tem o melhor para você. Oh, glória. Entendeu, meu amado? Presta atenção. 2 Reis, capítulo 21, versículo 13. 2 Reis, capítulo 21, versículo 13. Presta atenção. 2 Reis, capítulo 21, versículo 13. Diz assim: e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eu estou falando de casa, você está entendendo? Deus colocou o prumo dentro da casa de Acabe. É o que Deus, Luciano, está fazendo no meio da família. Ah, mas eu não estou entendendo, pastor. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Tá gostoso, não tá? Presta atenção, presta atenção. Né? 2 Reis 21, 13. Presta atenção. Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer
tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, e lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. O 13 diz assim, ó: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. Versículo 13. O que eu acabei de ler foi o 11. O 12. Agora vai para o 13. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. Meu Deus! Sabe o que aconteceu com a casa de Acabe? Deus colocou o prumo lá. Acabe era um rei ímpio, Jezabel era uma rainha ímpia, vivia de pecado em pecado, vivia na imundícia, não obedecia a Deus de jeito nenhum. E olha que Deus enviaria os profetas, como enviou Elias, para muitas vezes repreender a ele não dava ouvido. Olha os Elias aqui, ó. Olha os Elias falando com você nessa tarde. Então Deus enviou Elias para falar com Acabe, e Acabe não dava ouvido. Vivia largamente, fazia da sua vida o que bem quer e o que queria. Então Deus disse o quê? Meu prumo vai lá dentro da casa dele. Olha o prumo aí, não estou saindo da palavra não, presta atenção, olha o prumo aqui, ó. Deus colocou o prumo dentro da casa de Acabe. O que é que aconteceu? Acabe, Jezabel e toda a família real foi destruída. Toda a família real foi destruída da casa de Acabe, por causa do pecado, porque a família estava fora do prumo. É o que está acontecendo no dia de hoje, meu amado e minha amada. Deus está enviando os plumos no meio dos lares. Esse plumo está na terra, está entrando de lá em lá, de lá em lá. Assim como Deus enviou o plumo na casa de Acabe, toda a família real e toda a família dele estava fora do prumo, e foi toda a família destruída. É o que está acontecendo hoje, no dia de hoje. As famílias estão sendo destruídas porque está fora do prumo. E está fora do prumo é o que, Luciano? Viver largamente e viver no pecado. É verdade? É verdade, Luciano? Aí é destruição. A destruição é certa. Não é verdade? Rebeldia, não dá ouvido, não falar com Deus. Desde o começo da criação, o que vem destruindo é o pecado. É o pecado. Quem abriu essa porta para o pecado e a morte entrar aqui na terra foi Adão e Eva. Foi Adão e Eva. De Gênesis capítulo 1 ao versículo 31, Deus traz a existência do que não existia, porque haveria um caos. E o Espírito Santo arrumou tudo e colocou tudo no lugar. E por último foi a criação do homem e da mulher. Deus agora coloca o homem e a mulher no paraíso, né? Coloca lá no paraíso, como em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz que haveria uma guerra espiritual ali. E nessa guerra espiritual entre Satanás e Miguel e os anjos, Satanás foi expulso do céu, o dragão. Essa foi a primeira guerra, e está havendo uma guerra aqui na terra, porque Satanás foi expulso lá do paraíso. Agora quem chega ali no paraíso aqui na terra, quando coloca Adão e Eva lá, quem chega para tentar Adão e Eva, porque Deus haveria tido colocado uma árvore no meio do jardim e disse: olha, de tudo poderá comer, menos do fruto dessa árvore. Mas Adão sai de cena, quem fica? Eva. Aí vem quem? Aquele que foi expulso do Apocalipse capítulo 12, versículo 7, seja o dragão ou seja o diabo. E chega e atenta a Eva e diz: não, não é assim, porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, tu será como ele. Então Eva comeu, e quando Adão chegou, ela deu para Adão comer. Então foi aí que eles abriram uma porta aqui nessa terra. E nessa porta entrou a morte e o pecado. E o autor da morte e o pecado? Satanás. E justamente ele quer que a família viva fora do prumo. Justamente ele. Porque ele sabe que se a família viver fora do prumo no pecado, a destruição é garantida.
E o que ele quer, Luciano, é destruir os lares. O que ele quer é destruir as famílias. Porque a briga de Satanás para com Deus é pelas almas. Ele quer levar as almas para o inferno. Ele é tão ruim. Satanás é um ser muito má. É um ser muito má. A maldade está nele. Então ele oferece uma vida larga para as famílias. Ele oferece que a família viva no pecado. Porque ele sabe que o mesmo juízo que veio para ele, que foi expulso do céu e lançado para o inferno, é o mesmo juízo que ele quer que vá em todas as famílias. Não é verdade, Luciano? E ele quer levar as almas para o inferno. Então o que acontece? Foi através da desobediência de Adão e Eva que entrou o pecado e a morte no mundo. Não é verdade, Luciano? Verdade. Então o que acontece? Depois de Adão e Eva, né, Deus olhou para a terra e viu só um homem justo. Porque o povo se corrompeu pelo pecado. Eu quero trazer uma ilustração do começo da criação, para que você possa entender que o que destrói as famílias é o pecado. É a maldade que está no coração do homem. Eu vou falar agora sobre o dilúvio. O que faz a família ficar fora do prumo é o pecado. E o que traz a destruição é o pecado. E isso não foi diferente no começo da criação. Porque Adão e Eva abriram a porta para o pecado e a morte entrar no mundo. Ou seja, Satanás que é o autor do pecado e a morte. Então eu vou falar um pouco de você sobre o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. No Gênesis capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio na terra. Por causa do que, Luciano? Pecado. Não tem ponto de correr, né? Você não entendeu? Vou fazer de novo essa pergunta. Em Gênesis capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio para a destruição de toda a humanidade, Luciano. Por causa do quê? Pecado. É mesmo? Você está vendo, meu amado? Por causa do pecado. Mas eu vou ler alguns trechos para você. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito um homem. Olha, isso é forte, hein? Deus se arrependeu de ter feito um homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus ali resolveu de destruir toda a humanidade através das águas. Mas haveria um homem ali, só um, que Deus achou graça. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 8, esse homem se chama Noé. O 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O 9, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Maravilha. Olha a qualidade de Noé: justo e reto. E andava com quem, Luciano? Deus. Então, no meio de toda aquela humanidade naquela época e de toda aquela criação, haveria um justo. E Deus, meus amados, é justo. Enquanto houver um justo no meio de um povo que não quer nada com Deus, ele vai usar para levar a palavra, para ver se as pessoas se consertam, para ver se as pessoas tomam posição. Não foi assim no dia de Noé? Agora imagine Noé fazendo aquela arca e pregando para o povo: Deus vai destruir toda essa terra com água, vai chover, uma terra seca não chovia. Aí o povo dizia: esse Noé está doido, que chover nessa terra que a terra é seca, não chove.
Ele é doido de Noé fazendo a arca. E Noé pregando para o povo para ver se o povo se arrependia. E o povo não se arrependia. Não é diferente no dia de hoje, Luciano. Deus usa os profetas na terra para pregar. Ei, se coloca no prumo, se conserta. Porque eis que eu tenho uma grande obra na tua vida. E aí o povo não dá ouvido. Foi assim no dia de Noé. Até Noé entrar com os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. As suas 3 mulheres e a mulher de Noé. Entrou quanto dentro da arca? 8. E os animais, cada um de cada espécie de casal. Quando entraram na arca, tudo foi destruído. O que faz Deus? O que faz Deus, Luciano? Tomar uma decisão difícil, porque Deus é amor. Porque Deus toma essa decisão de destruição? E é muito difícil porque Deus é amor. Porque o povo, Luciano, é rebelde, não dá ouvido à palavra de Deus, quer viver largamente, vive da sua vida o que quer. Então chega uma hora que Deus dá um basta. Chega uma hora que Deus dá um basta. E foi justamente na época de Noé. Não foi nem Noé que fechou a porta. Quem fechou a porta foi Deus. E o mundo se acabou na água. E toda aquela geração foi destruída. Fora Noé, seus filhos e suas noras. Mas toda a humanidade foi destruída com água. Aí eu vou fazer essa pergunta de novo, porque vai que o abençoado e a abençoada não entendeu. O que é que fez Deus tomar essa decisão? Por causa do quê? Do pecado, né? É o pecado que faz Deus tomar essa decisão, né? Não é verdade? Você está entendendo, minha amada? É o pecado. É o pecado. Agora mais na frente, em Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Presta atenção. Gênesis 19, 24. Gênesis. Na época que de Noé, Deus destruiu toda a humanidade. Toda. Não é verdade? Na época de Noé. Gênesis 19, 24. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Vamos lá. Vamos lá. 19, 24 fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ô Luciano, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que será que Sodoma e Gomorra foi destruída, hein? Pecado. É pecado? Pecado. É mesmo? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado? Pecado. Olha aí, meu amado. Eu estou trazendo para você 2 ilustrações. Uma da época de Noé e agora eu vou trazer uma na época de Abraão. Que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E nessa época, Abraão estava no deserto. E quem estava lá em Sodoma e Gomorra? Ló, o sobrinho dele. Olha lá. Gênesis 19, versículo 24 diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E o que nascia da terra. Meu Deus! Tudo foi destruído em Sodoma e Gomorra. Deus mandou do céu fogo e destruiu. Sodoma e Gomorra virou cinza. Porque lá em Sodoma e Gomorra era um povo que vivia no pecado e na imundície. Era um povo que não obedecia a Deus. Então Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra com fogo. Como em Amós, Deus
quis destruir aquele povo com fogo, mas Amós rogou. Amós rogou. Amós rogou. Abraão, naquela época, também rogou. Abraão disse, olha, se tiver 10 justos lá. Não, se tiver 50 justos lá. Pelos 50, eu não destruirei a cidade. E se tiver 20? Pelos 20, não destruirei a cidade. E se tiver 10? Pelos 10, não destruirei a cidade. Vai Abraão buscar 10 justos dentro de Sodoma e Gomorra, para Deus não destruir. Não achou ninguém. Não achou ninguém. Quem é justo? Justo é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Justo é aquele que obedece a palavra do Senhor. Esse é justo. Agora, teve essa conversa de Deus com Abraão. Abraão foi buscar 10 justos, de 50 caiu para 10, não achou nenhum. E Deus disse, Abraão, sai tu daí. Deus enviou 3 anjos lá em Sodoma e Gomorra. E o anjo pegou como se estivesse pegando com a mão e tirou Ló de lá de dentro. Ló e sua esposa. E seus filhos. Quando saiu o justo que tinha lá dentro, que era Ló e Abraão, só tinha 2. Deus mandou fogo naquela cidade e destruiu aquela cidade. E Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do pecado. Então o que faz? Eu estou ilustrando e trazendo 2 histórias para você. Trouxe a de Noé, na destruição ali que Noé faz, a arca de Noé. E todo mundo na época de Noé foi destruído com água. Agora eu trouxe e ilustrei, e trouxe uma ilustração sobre Sodoma e Gomorra. O que faz Deus decidir pela destruição das famílias e da humanidade, porque quem decide é Deus. É o que, Luciano? É o pecado, né, Luciano? O que é que esses ouvintes que estão ouvindo a pregação, Luciano, qual é o conselho que vocês dão para eles? Volte e corra para os braços de Jesus. Larga o pecado. Escute os seus profetas. Dê ouvido à palavra de Deus. E não seja destruído, porque o pecado só traz destruição. O pecado só traz destruição, né? Eu trouxe 2 ilustrações, não foi? Primeiro, eu trouxe a do dilúvio. E segundo, eu trouxe da destruição de Sodoma e Gomorra. Não é verdade? Eu saí fora da palavra? Não saí fora da palavra, não é verdade? O tanto que o que faz destruir a família é o pecado. Se você está fora do prumo, meu amado, se posicione com Deus. Fica no prumo. Faça a vontade de Deus, larga do pecado. O pecado vai destruir a sua vida. O pecado vai destruir a sua família. A tendência é filho crescer, pais envelhecer e filho enterrar pai e mãe. Por que está ao contrário isso aí? Hoje é os pais que estão enterrando os filhos cedo. Por causa do que, Luciano? Fala para eles. Por causa do pecado, não é verdade? Por causa do pecado. Então o pecado destrói. Eu não sei qual é o pecado que você tem cometido perante a Deus, ou qual é o pecado que você está cometendo. É momento de você se ajoelhar, pedir perdão a Deus e buscar uma igreja, um ministério, entregar a sua vida ali para Jesus e caminhar e fazer a vontade de Deus, para que não venha acontecer nada disso na tua família. Eu vou fazer a leitura de novo do princípio da palavra. Amós capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que com ele tivesse comido completamente a erva da terra, e eu disse, Senhor, perdoa como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Ou seja, Deus ia enviar o gafanhoto a comer toda a semente da terra, isso é, viria trazer fome sobre toda a terra, e toda a humanidade
haveria de morrer através da fome. Então Amós rogou e Deus se arrependeu. No versículo 4, assim me mostrou o Senhor, eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Presta atenção. Deus queria consumir a terra através do fogo. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu e disse: nem isso acontecerá, disse o Senhor. Deus mostrou para o profeta Amós a segunda visão, que Deus ia enviar fogo sobre a terra e destruir as famílias e destruir tudo com fogo, a terra e tudo que tivesse com fogo. Amós rogou e Deus desistiu. Esta é a segunda visão. A terceira visão está no capítulo 6. E o Senhor, no capítulo 7, no versículo 7, a segunda visão, Amós capítulo 7, versículo 7, mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Então o prumo de Deus está no meio do povo. Não é verdade, Luciano? No meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. O prumo de Deus está no meio do povo. Ouça essas palavras e que o Espírito Santo possa te convencer do pecado e a sua vida possa ser transformada. Quem sabe você tem se afastado da presença do Senhor Jesus e ouviu essa mensagem. E o Espírito Santo convenceu e você quer buscar de Jesus ajuda e quer se reconciliar com Ele. Levanta tuas mãos assim como o pastor Fábio. Diga essas palavras assim como eu estou dizendo. Senhor Jesus, nessa tarde eu estou me reconciliando contigo, porque eu ouvi a tua palavra e o Espírito Santo me convenceu do pecado e eu estou voltando para a casa do Senhor. Agora deixa com o pastor. Pai, todo aquele que está se reconciliando através desta mensagem, eu, mas o cantor Luciano, nós estamos abençoando em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Quem sabe você nunca entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e hoje quer entregar, né, Luciano? Através da mensagem, não quer viver mais no pecado. O Espírito Santo convenceu que ele precisa de Jesus e que ele precisa entregar a vida dele na mão de Jesus. Então é hoje. Levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo, eu confesso e aceito o Senhor como único, exclusivo, suficiente e salvador da minha alma. Senhor Jesus, entrego a minha vida em tuas mãos. Me ajuda em nome de Jesus. Pai, esta alma que acabou de entregar a vida dela em tuas mãos, Pai. Eu, mas o cantor Luciano, levantamos as mãos para o céu. Nós abençoamos, Pai, essas almas e essas vidas e todos que estão ouvindo esta mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu, pastor Fábio, aqui está a palavra da verdade. João, capítulo 8, 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, guarde a palavra e seja liberto pela palavra. Se o Espírito te convenceu, deixa ele trabalhar na tua vida. Somente através da palavra vem libertação, vem transformação. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui. E encerramos com o louvor. O cantor Luciano vai louvar. E encerramos esse trabalho. E que a vossa vida possa ser abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que palavra abençoada, meu irmão. Que você tenha ouvido e crido e que põe em prática. Não basta ser só um ouvinte, mas um praticante. Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver. Seguro
tuas mãos estou. Tua palavra me diz, não me guia pelo que vejo aqui, vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, mas se endurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior, Senhor. Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz, pra não me guiar pelo que vejo aqui, vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, mas se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. Minha alma canta, a minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Meus olhos estão em ti. Aleluia. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.